A pergunta 38 do catecismo que a gente está estudando diz assim: o que é oração? E aí talvez, novamente, se os irmãos tivessem que responder, não seria, acredito eu, muito difícil. Mas os irmãos diriam: pastor, é o meio pelo qual eu converso com Deus, é o meio pelo qual eu faço pedidos a Deus, é o meio pelo qual eu agradeço, é o meio pelo qual eu intercedo por alguém. Então acho que os irmãos não teriam muita dificuldade aqui de responder essa pergunta: o que é oração? Mas a resposta que o catecismo coloca para a gente é a seguinte: a oração é derramar nossos corações a Deus. Aí ele vai colocar 4 palavrinhas aqui importantes que a gente vai estudar. Então, oração é derramar nossos corações a Deus. Aí ele diz: em louvor, em petição, em confissão de pecado e ações de graça. Então as 4 palavras importantes dessa resposta é: a oração é derramar nossos corações, ponto. Mas quais são as 4 atitudes importantes na oração? A primeira, confissão de pecado. A segunda, petição, pedir o que se deseja. A terceira, louvor a Deus. E a quarta, ações de graça, agradecer, ser grato por tudo aquilo que Deus já fez, faz e vai fazer, certo? Mesmo que momentaneamente, aparentemente, a oração ainda não tenha sido respondida. Então essa é a sequência dessa resposta. Então a oração é derramar nossos corações em louvor, petição, confissão de pecado e ações de graça. E por que isso é muito importante, queridos? Por que o tema oração? Por que reunião de oração? Por que orar constantemente, insistentemente, fervorosamente é importante? Porque os inimigos da nossa alma, eles são muito ardilosos, eles são muito sutis, eles são muito poderosos, eles são muito espertos, e eles sabem o momento exato de nos atacar, de nos tentar, de nos provar. E se não bastasse os inimigos serem poderosos, ardilosos e malignos, a nossa própria carne, ela é pecaminosa, ela é fraca, ela é tendenciosa. Então a única maneira que da gente contrabalancear, da gente combater, da gente nos proteger dos inimigos e da nossa própria carne, que é fraca, é vivendo por meio da oração. E uma vida, de contínua lembrança, uma vida de senso. Com esse senso, os inimigos estão se levantando contra mim, a minha carne é fraca e tendenciosa, vai fazer com que a gente mantenha sempre um senso de necessidade de oração aceso. Eu costumo dizer isso: eu não participo das reuniões de orações, todas elas, simplesmente porque eu estou cheio de vontade, mas prioritariamente eu venho das reuniões de orações, ainda que eu não me sinta movido, impulsionado, ainda que eu não me sinta muito alegre, eu venho porque eu tenho um senso de que eu preciso vir na reunião de oração, eu preciso orar, eu me obrigo, ainda que às vezes eu não queira, ainda que às vezes eu não esteja no clima, ainda que eu não esteja afim, eu me obrigo, porque eu sei que os inimigos são poderosos e que se eu vacilar, eles virão contra mim com todas as forças. Eu sei que a minha carne é fraca e pecaminosa e que se eu vacilar, ela vai se levantar contra o Espírito. Então, é claro que tem dias que eu estou super afim de orar, super satisfeito de orar, mas ainda que eu não esteja, o senso de que os meus inimigos são poderosos e de que minha carne é fraca diz para mim: você tem que orar, você tem que orar, você tem que ir. Você tem que estar em todos os momentos de oração, você tem que orar continuamente, você tem que ter um espírito de oração, ainda que seja no ônibus, no carro, no engarrafamento, você tem que ter. Então é importante que a gente tenha esse senso. Muitos abrem mão da oração ou são desleixados na oração porque ainda não atentaram para isso. Os inimigos são poderosos, estão ao derredor, só esperando uma oportunidade, bramando como leão. E a minha carne é fraca, se eu vacilar, cairei, se eu vacilar, ela vai falar mais alta. Então, irmãos, a gente tem que estar todo momento orando para guardar o nosso coração, guardar a nossa mente e nos proteger de tudo aquilo que não provém de Deus. Então nós devemos a todo momento vigiar e orar, é mandamento, é ensinamento bíblico. Então vigiar e orar, e acima de tudo, irmãos, durante as orações, investigar da onde estão vindo
os nossos problemas, as nossas tentações, as nossas provações, as nossas tempestades, para que durante a oração a gente possa pedir a Deus livramento, força, sabedoria para solucionar aquela fonte de problema. Então não basta também só orar e vigiar, é importante que a gente investigue na nossa vida, investigue ao nosso redor, investigue, enfim, no todo, o que está causando males contra a gente, para que a gente possa orar especificamente por aquilo, seja uma tentação específica, seja por dinheiro, seja no temperamento, seja na área sentimental. A gente tem que sondar a nossa vida, sondar aquilo que nos rodeia, para que a gente possa perceber, opa, isso é uma fonte de pecado, isso é uma fonte de tentação, isso é um laço, isso é uma armadilha. Então eu oro especificamente por aquilo, para que Deus me livre, me dê força e sabedoria, para que eu não fique sempre exposto para aquela armadilha, sempre exposto àquele laço. Claro, novos surgirão, mas nós oraremos por eles. Então é importante isso. Então a oração é o maior meio de contato, comunhão, intimidade com Deus. A oração é o meio de andar com o Espírito Santo. A oração é o meio de andar pela fé. A oração é o que nos mantém de pé e que nos dá fôlego de vida cristã. Então, preste atenção. Enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos nesse corpo corruptível, enquanto estivermos imersos nesse mundão, a oração sempre vai ser de suma importância. Enquanto estivermos. Enquanto Jesus não voltar, a oração tem que ser a nossa maior arma, o nosso maior escudo, a nossa maior ferramenta para que Deus venha trabalhar em nós. Então, quanto maior o nosso problema, quanto maior o nosso adversário, quanto maior a barreira, quanto maior o problema que estivermos enfrentando, mais fervorosa, mais insistente, mais constante tem que ser a nossa oração, mais amorosa, mais dependente, mais fiel tem que ser a nossa oração. Então, com certeza, todos que aqui estão hoje têm motivo para orar, têm o porquê de orar. Mas voltando ali, como eu tinha dito, tem 4 palavrinhas ali que são importantes. A oração é derramar nossos corações a Deus em. Então, as 4 palavras são louvor, petição, confissão de pecado e gratidão, que é ação de graça. Primeiro, nós devemos confessar os nossos pecados. Todas as vezes que nos colocamos diante de Deus, devemos nos sondar e perguntar como anda a nossa vida, como eu tenho me colocado, como eu tenho me portado, como eu tenho me posicionado diante de Deus e dos homens. E se porventura eu me sondando, perceber uma atitude, uma palavra, um pensamento ou qualquer coisa pecaminosa na minha vida, eu devo me dirigir a Deus confessando esse pecado. Após confessar esse pecado e me apresentar diante de Deus, confessando também a minha necessidade, confessando a minha dependência dele, confessando que eu não sou ninguém sem ele, confessando que eu dependo dele para agir em meu favor. Então primeiro eu confesso o pecado, depois eu confesso que dependo de Deus, que preciso dele, que ele tem que vir em meu favor, que eu tenho um problema ou que eu estou passando por uma dificuldade, eu preciso dele, e aí vem a petição. Então, após confessar o pecado e confessar, Senhor, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, sozinho eu vou naufragar, eu peço, clamo aquilo que eu preciso, ou alguém precisa, certo? Se for uma oração de intercessão. Em seguida, eu louvo a Deus. Como assim, pastor? Eu lembro de todas as bênçãos de Deus, eu lembro de todas as promessas de Deus, eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida, quantas orações Ele já respondeu, quantas intervenções Ele fez na minha vida, quantas maravilhas, quantos milagres. Quando eu lembro disso, eu digo, Deus é digno de louvor. Então eu confesso meu pecado, confesso minha dependência, peço a Deus e automaticamente os meus lábios confessam que Ele é digno de confiança, que eu confio nele, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração, porque Ele já fez muita coisa, continua fazendo e vai fazer. Então eu lembro das promessas, das bênçãos e da fidelidade de Deus. Então eu louvo e termino agradecendo, ainda que eu não tenha instantaneamente a resposta da minha oração,
ainda que às vezes eu nem me sinta muito bem depois da oração, continue quebrado, continue aflito, continue com o coração muito apertado, eu agradeço, porque eu sei que Deus é bom, sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu agradeço pela fé, ainda que a resposta de Deus seja contrária a que eu pedi, eu agradeço. Então essas 4 palavrinhas são muito importantes para conduzir a nossa vida de oração. Então, orar é derramar o nosso coração a Deus em louvor, ou melhor, deixa eu fazer na ordem: confissão de pecado e confissão de que preciso dele, não sou nada sem ele. Depois, petição. Depois, louvor, exaltando o nome dele, porque ele é digno do louvor. E por último, agradecendo, sabendo que ele é bom e vai fazer o melhor, certo? Coloca o versículo para mim, Guilherme. O versículo que eu coloquei é o Salmo 62:8, diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Claro que eu poderia ter colocado, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, mas esse salmo é bem interessante também porque ele demonstra que devemos confiar no Senhor em todos os tempos. E confiar no Senhor significa derramar perante ele o nosso coração, porque ele é o nosso refúgio. Então, oração é quebrantar o nosso coração, rasgar o nosso coração, nos derramar diante do Senhor. E aí, claro, não me preocupei aqui em entrar em nuances do tipo de pé, sentado, ajoelhado, deitado, na praia. Irmão, aonde for, do jeito que for, se você quiser plantar bananeira e orar, faça. Não tem milindre, não tem limites. Tem gente que tem um pouco de pudor de Deus. Ah, pastor, será que eu posso orar no banheiro? Irmão, Deus está em todos os lugares, o Espírito habita em você. Ou você acha que o Espírito não sabe que você está tomando banho? Então, irmãos, ore em todo lugar, em qualquer posição, em qualquer situação. Se você quiser ajoelhar, ore. Se você tem oportunidade de subir ao monte, de ir a um lugar mais isolado, um lugar mais calmo, faça. Se é dentro do teu quarto, se é no banheiro do trabalho. Eu já escutei testemunhos de pessoas que estavam passando por problemas no trabalho e que na hora do almoço eles iam para o banheiro do trabalho e que oravam fervorosamente no banheiro do trabalho e que Deus respondeu. Então, pouco importa. Se você puder ir na praia, se você puder ir no monte, se você puder ir num lugar mais tranquilo, faça. O importante é a quem você ora, é como você derrama o seu coração e como você faz essa oração, e não o lugar ou a posição, certo? Então não vejo nenhum problema. Bota para mim aí, Guilherme, o slide que eu coloquei. Confissão, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 178, diz assim: que é oração? E aí o Catecismo de Westminster vai dizer: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio de seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então, com outras palavras, o Catecismo de Westminster está dizendo a mesma coisa. Oração, sendo que em vez de dizer derramar o coração, ele diz oferecer os nossos desejos a Deus. Aí ele diz que essa oração é em nome de Cristo, então ele acrescenta um elemento a mais, tem que ser no nome de Jesus. E com o auxílio do Espírito Santo. Então ele traz outro elemento que o primeiro catecismo não trouxe para a gente. Então é no nome de Jesus, mas é com o auxílio do Espírito. Então a gente ora ao Pai no nome de Jesus, com o auxílio do Espírito. Com confissão de pecados, ele faz a mesma referência que o outro catecismo, e com um grato reconhecimento das misericórdias. A gente poderia acrescentar bênçãos de Deus, das respostas de Deus, da fidelidade de Deus. Então, quando a gente lembra de quem Deus é, a gente termina a nossa oração agradecendo, certo? Próximo, Guilherme. Pergunta 179, sequência. Devemos orar somente a Deus? A pergunta, E aí a resposta vem: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em que se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso, a oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos a Ele só e a nenhum
outro. Então o que essa pergunta diz? Como só Deus pode esquadrinhar coração, só Deus ouve os pedidos, só Deus perdoa pecado, só Deus cumpre os nossos pedidos, só Deus é digno de culto, e a oração é um elemento do culto, a oração faz parte do culto, a oração ela é inerente ao culto, não existe culto sem oração. Não podemos orar a outra pessoa, a outro ser, a outro que não o nosso Deus Todo-Poderoso. Só a Ele nós dirigimos oração. Então, cuidado, né? A gente fala muito da idolatria católica, né? Que eles oram aos santos, oram para as imagens, oram para alguns anjos da guarda, mas às vezes nós podemos cair também num vacilo de uma idolatria, quando a gente idolatra a oração de alguém. É obrigação minha como pastor orar pela igreja, orar pelos irmãos, e não há nada de errado que vocês me peçam oração, nada de errado, mas cuidado, existem igrejas que idolatram o pastor, só querem receber oração se for do pastor, ou só querem receber oração se for daquela irmãzinha que tem uma oração forte. Eu lembro que teve uma época, né, claro, em tom de brincadeira, que lá no Barreto eu orei pelo irmão e ele veio a casar, e aí toda oração o pessoal ficava brincando, pelo casamento pede pro Anderson orar, para relacionamento pede pro Anderson orar, que ele orou fulano e fulano casou. Sendo que era uma brincadeira, mas a gente tem que tomar cuidado, porque sim, em algumas igrejas existem pessoas específicas que são reconhecidas por ter oração forte, e certo, não existe oração forte, existe um Deus forte que ouve a oração de fracos pecadores, que às vezes tem orações longas, às vezes orações curtas, às vezes tem muitas palavras, às vezes a gente não tem nem o que dizer, mas eles sonda o coração. Então, cuidado com isso, tá? A gente só ora a Deus, e cuidado com os intermediários. É bom, estou precisando, conte com os irmãos para orar pela sua vida, mas não idolatre o irmão, não idolatre o irmão. Próximo, Catecismo de Heidelberg, 116, pergunta 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem e agradecem de todo o coração. Tem mais algum aí? Não. Então, próxima pergunta, ainda sobre oração: com que atitude devemos orar? Bota aí pra gente. Diz assim: com amor, perseverança e gratidão, em humilde submissão à vontade de Deus. Lembremos sempre, né, da oração do Pai Nosso: todavia seja feita a tua vontade. Então a gente ora com amor, a gente ora com perseverança, a gente pede, bater e dar-se-vos-á, né, e abrir-se-vos-á, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então a gente ora com perseverança, mas a gente ora em humilde submissão à vontade de Deus. No final a gente sempre vai dizer: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Eu quero a cura, eu quero o milagre, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu me submeto à tua vontade. Se for diferente da minha, consola o meu coração, me dá entendimento para obedecer e para entender a tua vontade. Mas a gente ora. Então, seguindo aí, sabendo que por amor a Cristo, perceba isso, por amor a Cristo, Ele, Deus, sempre ouve nossas orações. Então Deus ouve nossas orações por quê? Não porque a nossa oração é forte, mas por amor a Cristo, quando Ele nos olha, vê o sangue do Filho dele, quando Ele escuta as nossas orações e ela é no nome de Jesus, Ele se levanta em nosso favor e ouve as nossas orações, responde de acordo com a vontade dele, mas sempre vai responder. Botei aí um versículo, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, sempre com gratidão, inclusive nesse texto de Filipenses. Então, irmãos, antes de começar a oração, como diz a pergunta, nós devemos nos perguntar: com que atitude a minha alma está se dirigindo a Deus? Com que objetivo eu elevo a minha alma a Deus? Buscando o quê? Desejando o quê? Com que sentimento
com que perspectiva eu estou elevando a minha voz a Deus e elevando a minha alma até Ele. E aí é evidente que se por um segundo que seja, nós nos sondarmos e percebermos que a nossa oração, a nossa petição ou a nossa ida até Deus, ela está manchada, corrompida ou contaminada por um pingozinho que seja de pecado, a gente deve rejeitar essa oração. A gente deve nos arrepender desse tipo de petição. Toda vez que a gente se aproxima de Deus com um sentimento que não seja de humildade, de submissão, de dependência, de necessidade, de amor, de perseverança e gratidão, a gente deve rejeitar esse tipo de pedido, certo? Deus não é um pai inconsequente. Deus não é um Senhor que está pronto para conceder todos os nossos caprichos, não. Deus quer responder e vai responder, mas orações que venham de um coração quebrantado, humilde, grato, servo, um coração dependente, um coração que é fiel às promessas do Senhor. Então a gente deve sempre tomar esse cuidado. A oração deve sempre ser conduzida por humildade, quebrantamento, submissão, gratidão e dependência de Deus. Todas as vezes que a gente começar a orar e perceber, ou que a gente for a Deus por um pedido, por uma petição ou por uma necessidade que é duvidosa, a gente deve deixar de lado. John Bunyan, famoso pregador, escritor do Peregrino, ele diz assim: na oração é melhor deixar um coração sem palavras. Ele diz: na oração é melhor que você quebrante o seu coração e que às vezes não saia nem palavra. Aí ele diz: do que durante a oração ficar dizendo palavras sem coração. Então durante a oração é melhor quebrantar o seu coração e talvez nem falar muita coisa, do que falar muita coisa da boca para fora, sem coração. Então é um jogo de palavras que ele faz muito interessante. Então lembre-se disso: soberba, prepotência, arrogância, hipocrisia, pedidos pecaminosos são totalmente proibidos, não podem conviver com oração. Oração por si só reproduz, ou melhor, quer dizer que você depende de alguém, porque se você não dependesse, você não ia orar. Se você não fosse necessitado, você não ia pedir. Se você não fosse pobre, pecador, miserável, você não ia recorrer à ajuda de alguém. Então oração por si só subentende que você tem que ser humilde para se prostrar aos pés da cruz e dizer: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, Senhor, vem em meu favor, Senhor, me abençoa. Então oração é totalmente contrário, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes ficamos mais preocupados com o teor do que vamos falar, com as palavras que vamos dizer, com o discurso que os irmãos vão ouvir durante a oração, do que falar de verdade e rasgar o nosso coração para Deus. Cuidado, isso é um negócio muito sutil, né? O próprio Jesus falou sobre isso, quando ele falou da oração do publicano e da oração do, se não me engano, do fariseu, que ele disse que o fariseu orava de si para si mesmo, para que todos pudessem ouvir. Jesus diz: olha, já recebeu a recompensa, queria ser visto, queria ser ouvido, pronto, já foi. Mas o publicano, segundo Jesus, batia no peito, nem sequer olhava para cima e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador. E Jesus diz que aquele homem foi ouvido por Deus. Então cuidado com isso. Oração não é exibição. Quando a gente começa a dar mais valor à quantidade de tempo que a gente está orando, as palavras que a gente está dizendo, o tom de voz que a gente emprega, que a gente sabe que tem gente que faz isso, a gente está perdendo a noção de comunhão e está virando exibição, e aí, de novo, Deus não se agrada. Então, seja 5 minutos, seja 1 hora, seja em voz alta ou em voz baixa, não interessa. O que interessa é como o seu coração está, certo? É isso que interessa. Então, voltando ali, amor, perseverança e gratidão. Amor por quê, irmãos? Porque durante a oração
a gente conversa com Deus, é uma via de mão dupla, e Deus vai trabalhando em nós e aumentando dentro da gente esse senso de amor, porque toda vez que Ele responde, toda vez que Ele consola, toda vez que Ele conforta, toda vez que Ele vem em nosso favor, toda vez que na hora da oração a gente se percebe a presença de Deus, o senso de amor, o sentimento de amor vai aumentando dentro do nosso coração. Então a oração vai movendo dentro do nosso coração esse relacionamento mais íntimo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A gente vai tendo mais consciência do poder da Trindade sobre nós, porque, como eu disse, nós oramos ao Pai, no nome do Filho, por meio do Espírito Santo. Então a Trindade atua, a gente está em contato direto com a Trindade por meio da oração, e o amor vai se multiplicando. Perseverança por quê? Já falei, perseverança porque a gente deve ser insistente, perseverança porque a gente deve continuamente manter um espírito de oração, porque a carne é fraca, porque Satanás está a todo momento esperando para se lançar sobre a nossa vida. E se a carne, como a gente estudou aqui na carta aos Gálatas domingo, milita contra o espírito, pode ter certeza que a nossa carne vai militar contra a oração. Pode ter certeza. Eu não estou aqui para condenar ninguém, até porque eu sou um dos que mais dorme orando. Mas você percebe que você não sente nenhum sono vendo televisão, assistindo futebol, assistindo um filme. Basta começar a orar que o sono vem. Basta começar a ler a Bíblia que o sono vem. Ah, pastor, todo sono é demoníaco? Não, queridos. E aí, inclusive tem teólogos que dizem que é bom dormir no colo do Pai. Mas se você não consegue orar um minuto e está dormindo, o sono está lutando contra você. O sono está prejudicando a sua oração. Mas se você consegue orar constantemente e com o passar do tempo você pega no sono, adormece, também não vejo problema. Mas a nossa carne milita contra o espírito. Então preguiça, sono, o nosso pensamento. Eu não sei você, essa semana eu saí de casa, fui andando até o Monjós. Aí quando eu acabei a escadaria, que eu já estava menos afoito, né? Eu falei assim, vou começar a orar. Aí comecei a orar. No meio do caminho, a minha mente voou umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Inclusive tinha uma mosquinha lá que vinha toda hora para atrapalhar a minha oração. Mas toda hora eu falava assim, onde é que eu estava mesmo na oração? Antes de começar a pensar nisso. Então daqui, numa caminhada, a minha mente voou várias vezes. Então, irmãos, não se engane. A carne milita contra o espírito, a carne luta contra o espírito, e a carne vai lutar contra a oração. E você deve vigiar, tomar cuidado com isso. E por último ali, a palavra gratidão. Já falei muito. Se a gente for contar as bênçãos de Deus, se a gente for contar quantas vezes Deus providenciou alguma coisa que estávamos precisando, se a gente for contar quantas vezes Deus interviu numa situação assim, caótica, Deus interviu na hora. Se a gente for contar todas essas coisas, o que a gente mais vai ter, gente, é motivo para agradecer. Então, no final de toda oração, durante toda a oração, a gratidão deve nos mover, a gratidão deve fazer parte. Mesmo quando a gente não consegue ver a mão de Deus, mesmo quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, mesmo quando a gente não consegue ver nada, a gente agradece, a gente ora, a gente persevera, porque a gente vive por fé. Não pelo que vemos, não pelo que sentimos, não pelo que ouvimos. A gente vive pela fé. A gente ora, a gente persevera e a gente agradece. A gente sempre tem um coração que confia no Senhor, porque ainda que não vejamos, Deus está sempre trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Então, a oração é um remédio certo. A oração é uma ferramenta que não falha. A oração é uma arma que não te deixa na mão, porque Deus sempre está ouvindo, sempre vai responder e sempre vai trabalhar na nossa vida. Ainda que a resposta dele seja contrária, no meio da oração, o Espírito vai começar a confortar e consolar o nosso coração, para que a gente entenda lá na frente, quando a resposta de Deus for um não, ou for contrária à nossa. Então, a solução sempre vai ser orar, porque Deus é bom e Ele vai trabalhar na nossa vida. Então, esse sentimento de amor, perseverança e gratidão sempre vai nos levar a um relacionamento de maior amor com Cristo, de maior relacionamento com o Pai e na presença do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Vamos lá? Catecismo Maior de Westminster, pergunta 185: como devemos
orar. Diz assim: devemos orar com solene apreensão. Então a gente tem que ter uma solenidade, a gente tem que ter sensibilidade de que a gente está se colocando na majestade, diante do Deus Todo-Poderoso. Então devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus. Nós estamos pedindo ao chefe do trabalho, nós estamos pedindo uma xícara de açúcar à nossa vizinha. A gente está entrando na presença do Deus Todo-Poderoso, e profunda convicção de nossa própria indignidade. A gente diz: Senhor, eu sou indigno, é por isso que eu estou pedindo no nome do seu filho, é por isso que eu peço no nome de Jesus, eu não peço no nome do pastor, no nome da igreja congregacional, eu peço no nome de Jesus. Então, e profunda convicção de nossa indignidade, necessidade, que a gente tem muitas, por isso que a gente pede, e pecados, com corações penitentes, gratos e francos. Seja franco, seja honesto, rasgue o seu coração, fale toda a verdade para Deus, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele, com humilde submissão, a sua vontade. Certo? Próximo. 117, Catecismo de Heidelberg. Como devemos orar para que a oração seja agradável a Deus e Ele nos ouça? Primeiro, devemos invocar de todo o coração o único e verdadeiro Deus, que se revelou a nós em sua palavra, e orar por tudo o que Ele nos ordenou pedir. Segundo, devemos muito bem conhecer nossa necessidade e miséria, a fim de nos humilharmos perante sua majestade. Terceiro, devemos ter a plena certeza de que Deus, apesar de nossa indignidade, quer atender a nossa oração. Ou seja, irmãos, não é um peso para Deus, não é uma chatice para Deus. Você não importuna Deus, você não atrapalha Deus com as suas orações, mesmo diante da nossa indignidade, mesmo diante da nossa fraqueza. Deus deseja atender, para Ele é um prazer atender a nossa oração. Por quê? O Catecismo diz: por causa de Cristo, por causa do nome do Filho dele, por causa do sangue do Filho dele, que nos expiou de todo o pecado. Então, por causa de Cristo, como Ele prometeu na sua palavra: tudo que pedir em meu nome, o Pai vou-lo concederá. Então, essas são as maneiras de orarmos e sermos agradáveis a Deus, para que Ele nos ouça. Lembrando, não me lembro agora o texto do profeta, acho que é o profeta Isaías, que diz que os nossos pecados fazem separações entre nós e o nosso Deus, certo? E que as nossas orações não são respondidas. Isso é fato, não vou entrar nisso também aqui. Tem mais um? 181. Por que devemos orar em nome de Cristo? Já falei sobre isso aqui na igreja. Você não vai ser castigado por Deus, não vai ser, que pecado que você cometeu, mas a Bíblia não nos diz para orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a gente vê alguns irmãos por costume fazendo isso. A Bíblia nos diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando é sobre oração, a Bíblia diz pedir em nome de Jesus, no nome de Jesus, certo? Porque são, como eu disse, são funções diferentes. A gente ora ao Pai, então você vê que eu mesmo às vezes me confundo. Às vezes eu estou orando aqui e dirijo a minha oração a Jesus. Às vezes eu dirijo a minha oração ao Espírito, tipo: Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Não é um pecado absurdo, mas o certo é, nós oramos ao Pai, nós pedimos ao Pai, nós intercedemos para o Pai, nós colocamos as nossas palavras ao Pai, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, que pega, recolhe e leva até Ele com gemidos inexprimíveis. Então, as funções são diferentes, eles exercem papéis diferentes na oração. Por isso que é legal que a gente não confunda. Mas, de novo, não é um pecado absurdo, você não vai ser punido por Deus. Só estou explicando, mas eu mesmo às vezes confundo. Às vezes eu mesmo, quando estou orando, dirijo a minha oração a Jesus, mas é no nome de Jesus. Vamos lá. O homem, em razão do seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a Ele não se pode chegar sem ter um mediador.
E não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para essa gloriosa obra, senão Cristo unicamente, o nome dele é o único por meio do qual devemos orar. Então, Jesus é o único mediador, foi o único que nos salvou, então ele é o único digno em que nós devemos orar. Então, terminamos as nossas orações sempre em nome de Jesus. Assim nós oramos. Tem mais algum? Não? Então, irmãos, terminamos aqui. Se alguém quiser perguntar, falar, fique à vontade.